Irmãos, a paz do Senhor. Bom dia para todos, bom estar com os irmãos pela primeira vez, conhecer a igreja. Grato ao pastor Paulo Machado, foi o canal de Deus para estarmos aqui. Deus abençoe sua vida, pela indicação, pela intermediação de estarmos aqui. Pastor Adelson, Deus abençoe pela receptividade. Pastor Ronald, né? Isso, Deus abençoe também, pastor, pelo carinho de nos receber nesta casa. Irmãos, eu trago aos irmãos a saudação de paz da igreja que nós servimos a Deus ali no Porto, em Portugal, onde estamos, como disse o pastor Adelson, há 20 anos em missões e há 16 anos ali em Vila Nova de Gaia, região do Porto, norte de Portugal, onde estamos pastoreando uma igreja há 16 anos, Assembleia de Deus, Novas de Paz, e a igreja ali envia paz aos irmãos. Eu sou natural da Bahia, sou de Salvador, mas já sou um baiano português. Glória a Jesus por isso, né? Deus é bom. Abra sua Bíblia, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Encontre o capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. Esta é a 16ª vez que Deus me traz a essa nação, para estar cooperando também com as igrejas locais e também ministrando a palavra do Senhor. E sempre que eu venho a esse país, ou vou a qualquer outra nação, ou da Europa, ou até mesmo ao Brasil, eu peço que Deus me direcione com uma palavra que possa abençoar a igreja local e possa cooperar com o crescimento da igreja. E Deus me trouxe essa palavra nesta manhã, o coração, para nós compartilharmos. Lucas 12, a partir do verso 13. Vamos ler do verso 13 até o verso de número 21. Lucas 12, verso 13 ao 21. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu queria falar sobre o tema nesta manhã: 6 equívocos de um rico que nós não podemos cometer. Amém? 6 equívocos de um rico que nós não podemos cometer. No verso 1 do capítulo 12, Lucas diz que Jesus falava para uma multidão de milhares de pessoas. Durante a sua instrução, o seu ensino, um homem na multidão lhe interpela com uma petição para que ele aconselhasse seu irmão para repartir os bens com ele. É provável que o irmão que está em questão fosse o primogênito da família, o mais velho, porque cabia ao filho mais velho, na morte do pai, administrar a herança da família até que os irmãos mais novos ou casassem ou atingissem a maioridade para que pudessem receber a sua porção da herança. Então é provável que esse irmão houvesse retido a porção do seu irmão mais novo ou a repartido com injustiça. E ele pede que Jesus venha aconselhar, intermediar essa situação que provavelmente era justa, porque esse homem não iria
a Jesus pedir que agisse com parcialidade, com injustiça. Havia nos tempos de Cristo, nos tempos desta passagem, um órgão de jurisprudência em Israel chamado Sinédrio. A palavra Sinédrio, ela vem da expressão hebraica Sanhedrin. Sanhedrin quer dizer assentados para julgar. O Sinédrio maior, chamado Sanhedrin Gadol, Gadol quer dizer maior, como fala em Portugal, mais grande. Esse Sanhedrin era composto por 24 anciãos e possuía 70 conselheiros. Esse Sanhedrin, esse Sinédrio, ele só se reunia em questões graves, questões morais, religiosas, que competia ao Sinédrio julgar até mesmo penas capitais. Mas havia uma outra divisão do Sinédrio, chamada Sanhedrin Kitanar. A expressão Kitanar quer dizer menor, mais pequeno. Esse Sanhedrin Kitanar, ele só se reunia em questões não tão graves, para não incomodar o Sanhedrin maior, mas também em situações importantes da nação. Havia uma outra subdivisão do Sanhedrin, chamado Beit Din. Beit quer dizer casa, Din juízo, casa de juízo. A Beit Din era menor, era mais pequeno do que o Kitanar e menor do que o Gadol. Mas havia também uma outra subdivisão que não era oficial, mas era também usada, que eram os rabinos, os mestres. Eles tinham certa autonomia para julgar questões de famílias, questões morais, de só menos importância. E esse homem reconhece que Jesus, ele tinha essa autoridade para julgar. Mas a resposta de Cristo vai deixá-lo surpreso, porque Jesus olha para eles e diz: guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Ele vai identificar que o problema em questão não era a herança propriamente dita. O problema era a ganância do coração. Tanto aquele que reteve, como aquele que foi prejudicado ao ser retido, tanto um quanto o outro tinha um problema no coração, a ganância. Jesus, ele aproveita para instruir não só os irmãos, mas também a multidão que estava ouvindo a sua instrução. Porque ele sabe que ninguém é melhor porque possui mais, e ninguém é pior porque possui menos. Uma pessoa não pode ser medida pelos bens que ela tem, e sim por quem ela é. É o seu caráter que importa, e não os bens que ela possui. Após ele dar essa palavra, ele vai propor uma parábola para fechar o seu ensinamento. E por que Cristo falou tanto em parábolas? Por dois motivos, pelo menos dois motivos principais. O primeiro é que Mateus, no capítulo de número 7, verso 13, verso 34 e 35, ali em Mateus 13 é o capítulo das parábolas. São 7 parábolas só em Mateus 13. No verso 34 e 35, Mateus diz que Jesus falou-lhes em parábolas para que se cumprisse a palavra do profeta. Então quer dizer que estava escrito que Jesus falaria em parábolas. E onde está essa profecia? Ela está nos Salmos 78, versos 1 e 2. Quando Deus, por boca do salmista, ele vai dizer assim: escutai, ó povo meu, a minha lei, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas e proporei enigmas desde os tempos antigos. Quando o salmista propõe o Salmo 78, duas parábolas importantes do Antigo Testamento já haviam sido proferidas. A primeira delas, Juízes 9, a parábola de Jotão e as árvores do campo. A segunda parábola é a parábola de 2 Samuel, capítulo 12, de Natã, o profeta, que vai a Davi para interpelá-lo acerca do pecado contra Urias e contra Batseba. Uma parábola jurídica. O Antigo Testamento não traz muitas parábolas, pelo menos 3 são importantes. Mas no Novo nós temos de 35 a 50 parábolas proferidas por Jesus. Então o salmista, ele fala em futuro: abrirei. E Jesus fala em parábolas para que se cumprisse essa profecia.
Segundo, porque ele falou em parábolas, para que nem todos pudessem entender o que ele estava dizendo. Porque a Bíblia, ela possui níveis de revelação. Pelo menos 4 níveis de revelação, chamados dentro do contexto hebraico da Bíblia de Pishat, Remes, Drash e Sod. A expressão Pishat quer dizer superficial, literal. É você interpretar o texto exatamente como você o lê. Ele é simples de interpretar. Não precisa nenhuma exegese profunda, nenhuma hermenêutica mais aprofundada. Ele é simples. Mas somente 25 a 30% da Bíblia estão no nível superficial. Há o segundo nível, chamado remes. A expressão remes traz a ideia de pesquisa, profecia, de você compor um contexto. É como você montar um puzzle. Você pega as peças e vai montando peça a peça, até ter a imagem completa do que você quer ver. O terceiro nível é chamado de drash, quer dizer profundidade. Para que você entenda o texto, você tem que se aprofundar mais nele para alcançar a sua plenitude. E ao quarto nível, chamado sod. O nível sod quer dizer oculto, segredo, escondido. Poucos conseguem alcançá-lo. Jesus falou muito nesses níveis de revelação. E a parábola tem também esse propósito, porque Isaías disse que quando o Messias ele fosse propor as suas falas, muitos teriam ouvidos, ouviriam, mas não entenderiam. Teriam olhos, veriam, mas não enxergariam. E ele propõe parábolas assim. Vou lhe dar um exemplo. Em Mateus 13, ele propõe uma parábola de um homem que semeia uma semente de mostarda. E ele diz que a semente da mostarda é a menor das sementes. E após semeada na terra, ela vai brotar e vai tornar-se uma árvore grande, e as aves dos céus fazem ninhos nela. Essa parábola não pode ser interpretada no nível superficial, literal. Porque teríamos pelo menos 3 problemas ao interpretá-la assim. Primeiro problema é que a mostarda não é a menor semente. Segundo problema é que, por mais alta que uma planta de mostarda alcance, algumas espécies chegam até 2,5 metros de altura, mas a média é 1,5 metro de altura, então não se torna uma árvore grande. Terceiro, nenhuma ave faz ninho em planta de mostarda. São 3 problemas. Por isso é que essa parábola não pode ser literalizada. Ela tem que ser aprofundada, porque na verdade a semente ali não é da mostarda. A semente ali é a semente de Abraão. Ele fala acerca dele mesmo, que seria plantado na terra, morreria, mas ressuscitaria, e a sua ressurreição daria o start de um grande reino que vai se avolumando, e as nações da terra iriam se abrigar debaixo do seu governo. Então essa parábola nem todos poderiam entender, somente alguns. Mas essa parábola aqui do rico insensato, todos entendem, ela é simples. Ele propõe aqui 6 equívocos desse rico. Primeiro equívoco, perceba que ele tem uma mega colheita, uma mega abundante colheita. Ele já é um homem rico. E a Bíblia diz que ele se depara com um problema de armazenamento. Não tenho onde guardar os meus frutos. Que farei? Mas logo a seguir, ele traz uma solução. Ele diz, já sei. Farei isto, derribarei os meus celeiros, erguerei outros maiores, e ali guardarei todos os meus frutos. Então direi à minha alma, alma minha, tens guardados muitos bens para muitos anos, descansa. A primeira expressão desse homem é descansa. E aqui vem o primeiro equívoco desse rico nesta parábola. Porque a expressão descansa aqui não traz a ideia de um descanso físico nem emocional para alguém que trabalhou, está cansado ou estressado. Descansa aqui traz a ideia de segurança, não de descanso físico ou emocional. A ideia que é, alma minha, eu já provisionei muitos bens
para os próximos anos. Então fique em paz, nenhum mal lhe sobrevirá, você está segura. A ideia aqui é segurança. E aqui traz o primeiro equívoco desse rico: pensar que os bens ou que a riqueza produz segurança para aqueles que a possuem. É claro que a riqueza, ela aumenta o nível de segurança de qualquer pessoa, porém não a garante, porque ninguém ou nada pode garantir a segurança 100% de ninguém sobre a face da terra. Haja vista lembrarmos que no ápice da Covid-19, quantas pessoas partiram, e muitas delas eram pessoas ricas, que tinham acesso aos melhores hospitais, aos melhores tratamentos, mas mesmo assim a sua riqueza não pôde livrá-las da morte, porque nenhuma riqueza produz segurança para ninguém. Isso é um equívoco, e nós como igreja não podemos cometer esse equívoco. Quando Salomão compõe Provérbios 11, verso 4, ele vai dizer assim: a riqueza de nada adianta no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Em Provérbios 11, 28, Salomão ainda diz assim: o que confia na riqueza cairá, mas o justo florescerá como as folhagens. Então a riqueza, ela traz um nível de segurança, mas nós não podemos pôr nessas coisas a nossa segurança, porque a nossa segurança não vem do que temos, mas vem de quem e em quem nós estamos. A nossa segurança não vem das coisas. Quando Timóteo recebe de Paulo a sua primeira carta, capítulo 6, verso 17, Paulo diz assim: Timóteo, ensina, instrui, orienta, aconselha aos ricos deste mundo que não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que a todos sustenta, que a todos ele, aleluia. Quando Jeremias compõe o seu livro, capítulo 9, verso 23, ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, porque faço justiça nela, e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando Davi compõe o Salmos 20, verso 7, Davi diz: uns confiam em carros. Deixa eu abrir um parêntese: carros quebram. Uns confiam em cavalos, cavalos morrem. Então Davi diz: eu porém, ou nós porém, fazemos menção em o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! É Deus quem te guarda, é Deus quem te livra. Você pode dizer isso para seu irmão ao seu lado? Fala para ele, fala para ela: Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege, Deus é quem te livra. No Salmos 27, verso 1 ao 3, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha alma. A quem recearei? Quando os meus adversários malvados saem contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçam e caem. Ainda que estoure ao meu redor uma guerra, não temerei. Ainda que me cerque um exército, nele confiarei. Aleluia! É Deus quem te guarda, é Deus quem te livra. Não cometa o equívoco de achar que as coisas que você conquista garante a sua segurança, porque no Salmo 127, verso 1 e 2, Salomão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará a sentinela.
inútil vos será dormir tarde, levantar de madrugada, comer o pão com sofrimento, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aleluia! Com Deus, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. É Deus quem te guarda. Diga amém se você entende isso. Me faz lembrar, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, um homem chamado Beltesazar. Beltesazar, ele era governador, rei de Babilônia, naquele tempo. E ele deu uma festa para 1000 convidados seletos do seu reino. No ápice da sua festa, que durou dias, ele cometeu uma falha gravíssima. Ele mandou pegar os utensílios do templo de Jerusalém, que eram consagrados a Deus, que Nabucodonosor transportou para a Babilônia, para servir na sua festa pagã. Quando ele fez isso, Deus ficou irado. O céu se irou contra ele. No ápice da festa, ele tem uma visão, que Daniel relata como uma visão da mão misteriosa. Uma mão começa a escrever na parede da sala do palácio. Quando ele vê a visão, ele fica aterrorizado. Porque a mão escreve e ninguém interpreta o que está escrito. Por 2 motivos. Primeiro, que a escritura da parede estava em um hebraico arcaico antigo. E ninguém ali entende aquela escritura. Segundo, havia um mistério de Deus para que só alguém que tinha intimidade com ele pudesse interpretar aquela visão. Então chama quem? Daniel. Daniel era profeta. Ele tinha o Espírito de Deus. Daniel entra na sala, lê a escritura e entende. Diz assim, está escrito, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Vou traduzir. Só que vale relembrar que naquela noite daquela festa, Babilônia estava cercada há meses. Por quem? Por Dário, Medo-Persa. Dário cercou Babilônia. Ele queria invadir a cidade, conquistar a Babilônia e matar o rei. Todos os seus exércitos estão plantados fora das muralhas. Mas por que é que Beltesazar está tranquilo e faz festa? É simples, Babilônia era intransponível. Havia um fosso que rodeava a muralha externa, que ele era profundo e largo, preenchido pelas águas do Eufrates, que foram desviadas para esse propósito. Então não dá para se aproximar facilmente da muralha externa. E a muralha externa era um impedimento para invadir a cidade. Não dá nem para se aproximar dela. Pior, a muralha externa media cerca de 98 metros de altura. Era tão larga que 4 carruagens caminhariam lado a lado por sobre a muralha. Ela é larga, espessa, alta. Havia mais de 160 torres de vigia que rodeavam as muralhas de Babilônia, tanto externa quanto interna. É um problema grave. Terceiro, para entrar na muralha externa já é difícil, mas havia outra muralha interna que media 68 metros de altura. É difícil entrar em Babilônia. E para piorar o problema para Dário, Flávio Joséfo, em seu livro As Guerras, ele afirma que nessa ocasião que Babilônia está cercada, havia mantimento, ou seja, comida e água potável em Babilônia para resistir 20 anos de cerco. Sem ninguém entrar, sem ninguém sair, então ele está tranquilo. Só que o céu está irado, e quando Deus está irado, ninguém está em segurança. Aleluia! Deus está zangado com ele. E a Bíblia diz que Daniel interpreta a escritura e diz assim: pesado foste na balança e foste achado em falta, tomado será o teu reino e entregue a outro. Resumindo, a casa caiu, o bicho pegou, o pau vai comer, você vai morrer essa madrugada. É isso que está escrito ali. E naquela madrugada, diz a história, Isaías corrobora com uma profecia quando ele diz assim: o traidor saiu para trair. É uma profecia estranha, que está fora de um contexto no texto, mas a profecia faz menção a 2 traidores.
que a história vai chamar de Gobiras e Gadaras. Esses homens, eles vão trair Belsazar. Eles saem de madrugada de Babilônia e vão a Dário, entregar a Dário um mapa de uma passagem secreta, subterrânea, que passa por baixo do fosso, cruza a muralha e cai dentro do palácio do rei. Naquela madrugada, Dário entrou em Babilônia, matou Belsazar e conquistou a cidade. Por quê? Porque no dia da ira, ninguém está em segurança. Então um aviso para nós como igreja: não ire a Deus, tenha paz com o céu, porque Ananias e Safira iraram a Deus e mesmo em riqueza não tiveram segurança e morreram aos pés dos apóstolos. Diga glória a Deus se você entende isto. Não é o dólar, não é o euro, não é a libra, não é a prata, não é o ouro, não é a empresa, não é o schedule, não é o seu dinheiro. Quem te segura e te guarda é Deus. É o Senhor quem faz isso. Segundo equívoco desse rico: quando ele enche os seus celeiros, ele diz assim: alma minha, alegra-te. A expressão traz ideia de uma satisfação pelas coisas que ele tem. E nós sabemos que as coisas, os bens, e eu aqui não faço apologia à miséria de forma nenhuma, apenas ao equilíbrio, que os bens produzem alegria, claro. Mas a alegria é um estado temporário que nós temos. A alegria vem, a alegria vai. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Se nós pensarmos que a riqueza produz alegria, teríamos que constatar que todo rico é feliz e todo pobre é triste. Mas você conhece pessoas ricas que são oprimidas, depressivas, angustiadas, infelizes, suicidas em potencial. E conhece pessoas pobres que comem farinha com açúcar, ovo com arroz, rapadura com café, mas é feliz. Por quê? Porque a felicidade não está fora de nós, está dentro de nós. Não é o que eu tenho que me faz feliz, é quem eu sou que me faz feliz. Não é aquilo que eu conquisto, mas é por quem eu fui conquistado que me faz feliz. Então, colocar nas coisas a nossa felicidade é um problema grave, porque a alegria ela vem e vai, e é assim mesmo, somos seres humanos, e a alegria ela vem, depois ela vai, a tristeza bate em nossa porta, depois vai embora, mas em tudo isso, alegre ou triste, eu sou feliz não por aquilo que eu tenho, mas por quem eu sou. E quem nós somos? Somos filhos de Deus. O nosso novo nome está escrito no livro da vida. Aleluia! E eu sei que mesmo pobres se formos, mesmo ricos se estivermos, o que nos garante a vida eterna não é o que nós não temos, nem a abundância do que temos, mas é quem nos chamou e quem pagou por nós na cruz do Calvário. Não coloque a sua felicidade nas coisas. Isso é um problema. E nós corremos esse risco de cometer esse equívoco, de pôr nas coisas a nossa satisfação. As coisas produzem alegria. Quando o iPhone 12 foi anunciado, muita gente quis comprar. Alguns compraram, parcelou, dividiu em prestações, outros compraram à vista, e você ficou alegre quando comprou o iPhone 12. Ficou ou não ficou? Ficou alegre. Isso traz alegria. Mas quando anunciou o 13, a tua alegria foi embora, não sei porquê. Estranho, né? Só vai voltar quando tu comprar o 13, até o 14 sair. Alegria sim. Você sonhava comprar aquele carro topo de gama e comprou. Depois de um ano percebeu que já está meio obsoleto, já tem carros melhores. E a alegria parece que foi embora. As coisas fazem isso. Elas são importantes, são. Necessárias também são. Mas não são fundamentais. Não são cruciais. Quando os discípulos vêm para Jesus após a comissão de 2 em 2, voltaram alegres, dizendo assim: mestre, estamos alegres. Por quê? Porque em teu nome os demônios nos submetem. Em teu nome a gente cura enfermo, expulsa demônio. Aí Jesus diz assim: não alegrai-vos, porque os demônios vos submetem. Por que Cristo? Ele vai dizer:
alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Não são conquistas que nos devem prender a nossa felicidade, mas sim a nossa verdade espiritual. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi pecou contra Batseba, ele compôs o Salmo 51, um salmo de penitência, um salmo de confissão. E ao compô-lo, vale lembrar que Davi, ele levou pelo menos 5 anos após o pecado, sem ser confrontado por Deus. Quando seu filho com Batseba morre, dizem os comentaristas que a criança tinha quase 5 anos de idade. Quer dizer que a gravidez percorre, a criança nasce, da gestação até a morte, são pelo menos 5 a 6 anos. E nesse período, Davi não perdeu o trono, não perdeu o reino, não perdeu riqueza, não perdeu popularidade, não perdeu poder. Mas ao compor o Salmo 51, Davi diz que perdeu algo que o trono não podia dar, que o cetro não podia trazer, que o poder financeiro não podia comprar. Verso 12, ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação. É mais ou menos assim: se for preciso, arranca o reino, mas devolve a salvação. Se for preciso, arranca a riqueza, mas devolve a salvação. Porque não é o que nós temos, é quem nós somos. Não coloque a dependência da sua alegria ou da sua felicidade nas coisas, porque elas vêm e vão. Já dizia a vovó: vão-se os anéis, ficam-se os dedos, as coisas vêm e vão, mas o que você mais precisa permanece, e não são coisas. Diga amém se você entende isto. Aleluia. E nós corremos esse risco de colocarmos nas coisas a nossa alegria ou nossa satisfação. Terceiro equívoco desse rico. Ele diz assim para a sua alma: alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Aí Deus, verso 20, fala na parábola. Engraçado. E nessa parábola Deus fala e Deus está zangado. Porque o que nós chamaríamos de um homem bem-sucedido, de um homem de sucesso, o que nós o contrataríamos para dar palestra motivacional, Deus chama de louco. Louco. Porque esta madrugada vão pedir a sua alma. E o que você tem vai ficar para quem? Aí Jesus diz assim: assim é todo aquele que enriquece para si mesmo e não é rico para com Deus. E aqui vem o terceiro equívoco desse rico, que é grave. Pensar que um celeiro cheio justifica uma alma vazia. Porque ele enche o celeiro, mas Deus está dizendo: quem vai vir para cá é sua alma. Porque os seus celeiros, que você levou a vida inteira para encher, vão ficar na terra. Mas a sua alma vem para a minha presença. E você está com um problema grave, porque o celeiro está cheio, mas a alma está vazia. Então nós corremos o risco de, na ânsia por encher celeiro, esvaziarmos a nossa alma. Temos que ter cuidado com isto, irmão, porque nós somos falhos, somos limitados e imperfeitos. Nós temos a tendência de nos deslumbrarmos com as coisas. É verdade ou não é? A maioria dos imigrantes, tanto lá de Portugal, da Europa, como aqui da América, são pessoas que vieram tentar a vida melhor em outro país. A maioria era pobre, ou não é? Rico não imigra, irmão. Rico não imigra. Quem imigra é pobre, é verdade ou não é? Sem nenhum preconceito. O rico não imigra. Quem imigra é o pobre. Porque o pobre quer melhorar a sua vida. Ele quer dar uma vida melhor para a sua família, um futuro melhor. Está errado isso? Não, não está errado. Mas nós temos que ter cuidado, porque muitos de nós, ao imigrarmos, principalmente para um país onde a moeda circula, temos um problema de não perceber que às vezes nos tornamos materialistas, consumistas, frios, calculistas, e deixamos que as emoções e a espiritualidade se esvaia. Porque aonde a moeda circula com facilidade, a alma se esvazia mais depressa.
Então cuidado, equilibra as coisas. Enche teu celeiro, mas mantenha a tua alma cheia. Cheia de quê? Cheia de Deus, cheia da moral, cheia das relações interpessoais, cheia da generosidade, do temor, da humildade. Aleluia! Porque isso é que enche a nossa alma. Eu estava um tempo atrás, essa situação que eu vou relatar faz bastante tempo, talvez uns 10 ou 12 anos por aí. Eu estava numa cidade chamada Lausanne, na Suíça, e acabamos o culto pela manhã, fomos almoçar na casa de uma irmã que ela liderava o círculo de oração da igreja, a irmã Hilda, e sentado à mesa, ela começou a conversar comigo e perguntou: pastor, o senhor já ouviu esse testemunho? Ela começou a me contar um testemunho. Eu pensei assim, eu já ouvi esse testemunho, mas eu pensava, irmã Hilda, que isso aí era ilustração de pregador. Ela falou assim: não, isso aconteceu mesmo. Lá na minha cidade, Joinville, na rua que eu morava, eu conheci a família. Ela falou assim: sério? Sério? Eu vou contar para você, você deve ter ouvido, faz tempo isso. Um pai, ele sonhava comprar um carro 0 quilômetro. E ele então guardou na poupança o dinheiro durante anos. Quando alcançou o valor necessário, comprou o carro, pagou à vista e levou para casa. Ele gostava tanto do carro que ele ia trabalhar de ônibus para não gastar os pneus do carro. Tranquilo, de boa, sem problema. Só que um dia ele chegou do trabalho e encontrou a porta do motorista arranhada na garagem da casa por uma tampinha de garrafa, pelo seu filho de 4 anos de idade, que brincava com outras crianças na garagem. Ele ficou tão irado que ele chamou essa criança, mandou ela estender as mãozinhas e pegou uma palmatória de madeira e começou a bater nas mãos da criança. E a cada pancada ele dizia assim: para você aprender a nunca mais arranhar o carro do seu pai, que foi comprado com tanto suor de trabalho, com tanto sacrifício. Mas ele bateu tanto na criança que as mãos incharam. Não levaram para o hospital, vamos tratar em casa. Passou alguns dias, as mãos começaram a roxear e a sangrar. Leva para o hospital, resultado: gangrena nas 2 mãos da criança. Amputou as mãos para não perder a criança. O pai foge, passa um tempo foragido. A criança tem alta, vai para casa com os punhos enfaixados. O pai volta para se entregar, mas antes vai em casa ver a criança com remorso, arrependido, pesaroso. Quando ele entra em casa, a criança vai, abraça o pai com alegria e diz: papai, quando a minha mãozinha crescer, eu não arranho mais seu carro, viu, pai? Esse pai, ele foi para o quintal da casa e se enforcou na árvore naquele dia. Por quê? Porque deu mais valor à porta de um carro do que a vida de um filho. Se nós não tivermos cuidado, a gente faz as mesmas coisas, guardadas as devidas proporções. Fazemos as mesmas coisas. Quantos de nós não convivemos mais com a família porque queremos ganhar, ganhar e ganhar? Quantos de nós não vemos a criança crescendo porque não temos tempo para dedicar a elas? Quantos de nós estamos roubando da nossa família coisas importantes que o dinheiro não pode dar, que um iPhone não pode dar, que um iPad não pode dar, que uma roupa boa não pode dar? Temos que ter cuidado com isso. Eu pastorei imigrantes em Portugal, eu sei como é que cada caso é um caso, mas cuidado com isso. Eu tive um caso lá na igreja de uma irmã que ela foi para Portugal e deixou com a sua mãe a sua criança de 3 para 4 anos de idade. A criança ficou com a avó. E ela foi para Portugal para melhorar de vida, para dar um futuro melhor para a criança. Muito bem, nada de errado com isso. Não há nada errado em você querer prosperar para dar futuro melhor para os seus filhos, para a sua família, contanto que não se quebre princípios que Deus não negocia. Afinal, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? São princípios. Ela foi para Portugal, levou 12 anos sem voltar ao Brasil. 12. Quando a criança vai fazer 15 anos, que já é um adolescente, ela vai lá para passar os 15 anos com o filho.
Voltou para Portugal amargurada, depressiva. Sentou no gabinete e falou assim: pastor, eu passei 30 dias em casa. Ele não me chamou de mãe um dia sequer. Chamava minha mãe, avó, de mãe. Ele me chamava pelo nome. Eu falei: você esperava o quê? Esse pastor, eu vim para cá para dar uma vida melhor para ele. Eu falei assim: entendo perfeitamente. Só que você roubou 12 anos da infância dele. Porque em 12 anos, quem acordou ele para ir para a escola foi a avó, não foi a mãe. Em 12 anos, você deu um sofá melhor para ele sentar, mas negou o seu colo para ele. Em 12 anos, você deu uma roupa melhor para ele vestir, mas negou o seu abraço, o seu cheiro, o seu calor. Mãe não é quem pare, mãe é quem cria. No intuito de dar uma vida melhor para ele, você roubou o mais importante. Porque as coisas têm valor, mas não são fundamentais. Se for preciso, come farinha com açúcar junto. É melhor do que comer picanha separado. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma casa, de uma família. E se nós não tivermos cuidado, a gente age da mesma forma, sem perceber. Quem me ouve diz amém. Não fica zangado comigo não, tá? Pastor vem de Portugal para poder bater na gente aqui. Não estou batendo não, gente, estou só pregando. É porque baiano é assim mesmo, baiano é assim, sabe? Baiano ferve com pouca água. Não estou com raiva não, viu? Mas eu sou pastor de igreja local. Eu sei o risco que a gente corre. E vou te dar um exemplo meu, porque eu também tive que aprender com isso. Em 2013, eu estava há 4 anos sem ir ao Brasil. E minha mãe morava lá nessa época. Minha mãe, meu irmão e minha irmã. Éramos em 3. Aí eu pensei, vou ao Brasil passar fim de ano com a família. Cheguei em Salvador com a minha esposa dia 1º de dezembro de 2013. Mas eu pensei assim, já que eu vou ao Brasil, vou unir o útil ao agradável. Eu vou ao Brasil, vou aproveitar, vou fazer uma agenda lá nos estados, vou pregar, divulgar os livros, os seminários e vejo a família. Muito bem. Chego em Salvador 1º de dezembro. No dia 2 de dezembro, no dia seguinte, eu volto ao aeroporto de Salvador para embarcar para Rio, São Paulo e Minas. Eu preguei nesses estados até dia 20 de dezembro. De 2 a 20 de dezembro. No dia 20 eu volto para Salvador. Meu irmão me ligou. Ele era 3 anos mais velho do que eu. Ele me chamava de César. Ele disse: César, vamos jantar hoje à noite? Para a gente se rever? Botar assunto em dia, não te vejo faz 4 anos. Eu falei: rapaz, não dá hoje, porque eu vou pregar. Eu tenho uma agenda até dia 23. Se o culto acabar cedo, eu te ligo, a gente vai jantar. Mas o culto não acabava cedo, e meu irmão dormia mais cedo. Ele gerenciava o Citibank em Salvador, dormia cedo, acordava muito cedo, um trabalho cansativo. Não deu. Dia 26 de dezembro, ele me ligou de novo. Ele disse: vamos jantar hoje? Eu falei assim: rapaz, não dá, porque eu tenho uma agenda para pegar até dia 30. Mesma história. Se o culto acabar cedo, eu te ligo, mas não acabava cedo. Muito bem. Dia 31 de dezembro, eu fui para a casa dele. Passamos ali a virada de ano, de 2013 para 2014, na sua casa. 2 da manhã, 3 da manhã, eu fui embora. Eu acho que era segunda-feira, se não me engano. No dia 2 de janeiro de 2014, no dia seguinte que eu saí da sua casa, eu peguei um ônibus em Salvador e fui para Ilhéus, interior da Bahia, para pregar. Eu ia pregar lá 1 semana. Eu estava com a agenda feita no Brasil de 2 meses, cheia a agenda. Fui pregar em Ilhéus. Viajei umas 8 ou 9 horas de ônibus. Cheguei em Ilhéus, eram umas 5:30 da tarde. O culto era 7 horas. O pastor me pegou na rodoviária, me levou para o hotel, fui tomar banho, trocar de roupa. Quando eu estou trocando de roupa, o celular tocou. Eu vi, era minha irmã. Atendi. E quando eu atendi, eu percebi que uma desgraça havia acontecido, porque a voz dela estava aterrorizada. E ela chorava e dizia assim: você já soube o que aconteceu com o nosso irmão? Eu disse: não, eu cheguei aqui em Ilhéus agora, o que houve? Ela disse: pois bem, volte para Salvador urgente, porque ele passou mal no trabalho, às 4 da tarde foi em óbito para o hospital. Eu disse: como é isso? Sim. Ele ficou 50 minutos morto, o hospital ressuscitou ele ainda, mas os médicos dizem que não tem jeito, é morte cerebral, volte para cá urgente.
o mesmo ônibus que eu cheguei em Ilhéus, eu voltei para Salvador. Ele saiu 10h30 da noite. Cancelei todas as agendas, voltei para Salvador. Cheguei em Salvador 6 da manhã do dia seguinte, a viagem mais longa da minha vida. Fui direto para o hospital cardiopulmonar, na Avenida Garibaldi, em Salvador. Reuni com a equipe médica, o médico falou assim, olha, eu sinto muito, ele teve um aneurisma cerebral que afetou o tronco cefálico. Nós o ressuscitamos, está ligado em aparelhos, o cérebro está vivo, mas tem um problema. Como o tronco cefálico foi atingido, o cérebro não comunica com o corpo. Então a tendência é que os órgãos vão falindo, só um milagre. Não tem cirurgia, não é passível de cirurgia, não tem solução. Eu falei, se eu creio em milagre, eu gritei naquela UTI, chamei por Deus, eu liguei para mais de 1000 pastores que eu conheço com as suas igrejas, América, Europa, Brasil. Eu tinha mais de 10 ou 20 mil pessoas orando pelo meu irmão e mais de 1000 pastores orando por ele. Oramos, jejuamos, choramos, clamamos, gritamos, montamos um culto naquela UTI durante 12 dias seguidos. No dia 13 de janeiro, eu entro mais uma vez na UTI para vê-lo e percebi que o fim havia chegado. A pressão estava 3/2, batimento 59 por minuto. Eu senti que o cheiro do fim estava ali. Peguei na mão do meu irmão e fiz uma oração que eu nunca vou esquecer. Eu disse, Deus, como é possível eu dar a minha vida para salvar pessoas da Europa que eu nem conheço e vim aqui sepultar meu irmão? 46 anos de idade, novo, íntegro, bom pai, bom cidadão, bom esposo, bom filho, me ajuda na obra missionária todos os meses. Eu disse, Deus, vamos fazer um acordo nós dois? Eu abro mão de 20 anos da minha vida. Se eu ia viver 70, eu vivo 50 de boa, dá 20 para ele. Você não deu para Ezequias 15 anos? Dá 20 para ele. E dê a Deus 3 motivos. Primeiro, para que ele possa levar seu filho no altar, como eu levei a minha filha no altar. Segundo, que ele possa carregar no colo o seu neto, como eu carreguei o meu. Terceiro, que eu possa abraçá-lo vivo, pedir perdão a ele e dizer que ele vale muito mais do que uma agenda de pregação. Crê no que eu vou lhe dizer. Quando eu acabei a oração, o coração dele parou. O alarme dispara, o médico vem, com o estetoscópio, examina ele e diz assim, I'm sorry, sinto muito. Não há nada mais que possamos fazer. No dia 14 de janeiro, eu estava sepultando meu irmão. 46 anos de idade, cheio de vida. Fui para casa, entrei no quarto e levei semanas sem sair. E disse a Deus, não volto mais para missões. Não conta comigo mais para a obra missionária em Portugal. Reclamei com Deus, briguei com Deus, me frustrei com Deus. Deus ficou em silêncio. 3 semanas depois, Deus falou comigo. Escute o que eu vou lhe dizer. E Deus foi duro comigo. Por quê? Eu precisava. Deus falou comigo assim, valeu a pena, Paulo César? Você não cancelou uma agenda para jantar com ele vivo e cancelou meses de agenda com ele morto. Valeu a pena? Você pregou 20 dias direto. Podia pregar o ano inteiro se você quisesse. Mas estava muito mais preocupado com suas agendas e com seus livros do que com jantar com seu irmão. Você não soube ler o tempo. Você não soube ler o tempo. Valeu a pena? Eu disse, não valeu a pena. E Deus disse, então aprenda que as pessoas valem muito mais do que as coisas. Eu levei 4 anos para curar o meu coração. 4 anos. Não cometa os mesmos erros. Valorize sua família. Ame seus filhos. Gaste tempo com a sua casa. Ame a sua igreja. Ame seus pastores. Porque as coisas, elas passam. E o que verdadeiramente tem valor
está do seu lado dia após dia. E às vezes você não percebe disso. Porque a nossa ânsia por ter as coisas domina nosso coração. Diga amém se você entende isto. Deixa eu caminhar para o final. Quarto equívoco de um rico. Pensar que deixar uma herança vale mais que deixar um legado. Isso é um equívoco. A herança você deixa para alguém. O legado você deixa em alguém. Heranças se dilapidam, se esvaem. Legados varam gerações. Ninguém rouba um legado na alma de alguém. Ninguém rouba valores morais na alma de ninguém. Os bens vêm e vão. Cristo em Mateus 6, 19 a seguir, ele diz: não ajunteis para vós tesouros da terra. E a ordem ali, ele não está dizendo que eu não posso ser rico ou juntar tesouro, não é isso que ele diz. Ele fala sobre prioridades. Ele está dizendo, antes de você ajuntar tesouro na terra, ajunte primeiro no céu. Porque se você for rico para com Deus, você saberá lidar com a riqueza na terra. Mas se você for pobre com Deus, a riqueza da terra, ela vai te consumir, vai te destruir e vai te roubar. Deixar legado vale mais que deixar herança. E nós nos esforçamos em deixar herança. Mas é preciso deixar um legado. Estamos tão envolvidos com o nosso tempo para ganhar as coisas. E sabe qual é a nossa desculpa? E ela é válida. Eu preciso garantir um futuro melhor. Enquanto eu tenho vida, tenho saúde. É válido? Claro que é. Mas lembre de uma coisa. Muitos de nós têm muito mais do que precisa. E nós queremos mais. Quantos de nós, quando estava lá no Brasil, eu vim da roça, no interior da Bahia. Chegamos na Europa, na América, a gente falava nós vai, nós vem, fumo, já voltemos. Problema, concrete, bicicleta, praneta, plástico. A gente era assim. Lá usava havaiana, vermelha e azul com grampo na correia. Blusa da Eric com sovaco lascado. Ia para a igreja na roça, em cima de um jegue. Ou caminhando no chão de terra. Chegamos numa nação como essa, a gente prospera. Casa apertada, central de ar-condicionado, carro importado, jipe, roupa de marca. Se não tivermos cuidado, as coisas roubam a nossa herança interior. Se perde a humildade, a prepotência toma conta, a vaidade, a autossuficiência. Quantos de nós não faltava um culto no Brasil? Mas aqui não tenho tempo, pastor, tenho que trabalhar. Eu sei que você não pode largar o trabalho para estar na igreja o dia inteiro, todos os dias. Mas dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Eu não posso achar que eu vou ficar firme na fé se eu como toneladas de comida do mundo de segunda a sábado e algumas migalhas de Deus domingo de manhã. Como? O sistema rouba a nossa alma. E Deus faz uma pergunta retórica para esse homem no versículo 20. Vem cá, o que você vai deixar vai ficar para quem? É uma pergunta retórica. Porque o mesmo Deus mandou que o povo de Israel entesourasse para os filhos. Era uma lei. Era mais ou menos assim, olha, papai, você tem sua terra? Tenho. Então você não pode vender sua terra, tá bem? Você pode arrendar, alugar, mas vender você não pode. Por que eu não posso vender, Senhor? Porque se você vender, teu filho vai herdar o quê? Vai ser escravo de outro senhor de terra? Não, você não vende, cara. Ele herda. Ele, por sua vez, também não vende. Os seus netos vão herdar, que por sua vez também não vão vender. Os bisnetos vão herdar. Assim, não vai ter pobreza em sua casa. Nem escravidão. Então a pergunta é retórica. Vai ficar para quem? Ele diria, vai ficar para meus filhos.
Só a pergunta é retórica, porque Deus não está perguntando vai ficar para quem. De fato, Deus está perguntando, você só vai deixar bens? Vem cá, a única coisa que você vai deixar é herança. E por que eu digo isso? Porque esse cara é rico. E o problema não está na riqueza. Já dizia o pensador, é melhor você ser dono de uma moeda do que ser escravo de duas. O problema não está na riqueza, está como lidamos com ela. Ser rico é uma bênção. Ser rico é bênção, irmão. Você toma café da manhã aqui, almoça em Lisboa, janta em Nova York, que bênção. Compra sem perguntar preço, ser rico é bom. Mas como eu lido com a riqueza? Como eu lido com os bens? A pergunta é retórica, você só vai deixar isso? Em Lucas 16 tem um rico e tem um Lázaro. O rico não tem nome, o Lázaro tem. O engraçado é que o nome do Lázaro no original é Eliezer. Lázaro é uma tradução, Eliezer vem de El Hazer. O nome desse cara é El Hazer. El Hazer quer dizer o quê, pastor? El, Elohim, é uma contração do nome de Deus. El, Deus, Hazer, auxílio. O nome do mendigo é Deus é meu auxílio. Mas o cara é mendigo. Não é o que ele tem, é quem ele é. O rico não tem nome, mas não tem Deus. Morre e vai para o inferno. E lá no inferno ele fala assim, pai Abraão, já que eu estou aqui não tem saída, mande que Lázaro ressuscite e vá na casa de meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Qual a leitura dele? Abraão, meu pai foi um homem rico, mas só não deixou herança. Não deixou legado moral nenhum para nós. Esse mendigo aí, ó, esse cara teve meses na porta da minha casa, da minha mansão, nem um prato de comida eu dei para ele, porque eu não aprendi isso. Não me ensinaram. Eu aprendi foi a ter só para mim. Os outros que eles se virem, estou nem aí para eles. Farinha pouca meu pirão primeiro. Eu aprendi a ser materialista. E pior, eu tenho 5 irmãos que receberam a mesma herança, mas não recebeu legado. Então vai lá, manda o cara ir lá para poder ensinar eles a verdade, para dar um legado para esses caras, para não vir para cá. Abraão diz, I'm sorry, não dá. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os, para que não venham para cá. Deixa eu encerrar agora. A pergunta de Deus é retórica, verso 20, mais uma vez. É como se Deus, por dentro das palavras, dissesse assim, rapaz, você está com um problema grave, você vai morrer essa madrugada, tá certo? Agora, se você me der um motivo para permanecer vivo, eu reavalio tua questão. Só que o cara não tem motivo para dar vivo. Lembra de Ezequias? Isaías, sim senhor, vai ao palácio do rei e diz a ele a seguinte mensagem, arruma tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Que palavra dura, Senhor, sim, vai lá. Ele vai, shalom rei, shalom profeta. Deus mandou dizer para o senhor arrumar a casa, você vai morrer. Põe a casa em ordem, você vai morrer. Shalom, até a eternidade. Aí Isaías sai. Ezequias vai orar e chorar. E na oração de Ezequias, ele faz a oração mais ou menos assim, Deus, lembra que eu sou teu servo. Lembra que eu rejo a tua nação com equidade e justiça. Lembra que eu ensino o teu povo as tuas leis. Lembra que eu faço a tua obra. Deus vai lá no pátio de Isaías. Volta lá. Diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e que o motivo que ele me deu para estar vivo valeu. Fala que ele vai viver mais 15. Atos 9. Pedro vai fazer o culto fúnebre de Dóricas, Tabita. Lembra dela? Ela está morta no quarto. Pedro sobe a escada. No cenáculo principal da casa tem umas mulheres que estão lá chorando, pranteando a defunta. Aí Pedro pergunta, quem são vocês? É da família? Ela diz, não. Somos viúvas da cidade. Como? Sim, viúvas aqui da cidade. Que roupas são essas em vossas mãos? Por que essas peças de roupa? Elas dizem, essas roupas
Ela, Dorcas, costurava para nos vestir. Como assim? O governo não nos ajuda, a sociedade nos despreza. Mas essa mulher que está morta lá, passava madrugadas costurando para nos vestir. Passava noites a fio, cosendo com as mãos para nos assistir. Penso eu, com a minha gravata azul, que Pedro vai no quarto e faz oração assim: Senhor, essa mulher não pode morrer não, porque essa mulher faz mais falta aqui do que aí. Olha a obra que essa mulher está deixando aqui, olha o legado desta mulher. Quem vai assistir essas viúvas agora? Quando ele acaba de orar, Dorcas ressuscita. Cá para nós, se Deus disser para um de nós: me dá um motivo para ficar vivo, me dá um motivo que a tua vida influencia a sociedade, que a tua vida muda a história de alguém, que a tua vida faz sentido, o que você vai dizer para Deus? Não diga assim: Senhor, eu comprei 2 cabeças de boi lá em Minas, nem comi a picanha ainda, o boi ainda, vai morrer sem picanha. Jesus, eu comprei a BMW, está cheirando a alho, deixa eu rodar primeiro 1000 quilômetros, aí morrer sem BMW. Porque muitos de nós só vivemos para nós mesmos. Nossa vida não faz sentido. Não mudamos a sociedade, não evangelizamos, não visitamos pessoas, não ajudamos ninguém. Não congregamos, só vem quando dá, só vem quando apetece. Cuidado, deixar um legado vale mais que deixar uma herança. Não vou dissertar, só vou citar mais 2 equívocos do rico. Quinto, pensar que se pode viver a vida sem a vida viver. Tem gente que não vive, vegeta. Não vive, não passeia, não se diverte, não sorri, não janta junto, não vai no shopping, para não gastar nada. A mulher fala assim: bem, vamos jantar fora. Ele fala assim: você só pensa em gastar dinheiro? Vai fritar seu ovo, minha filha, faça seu cachorro quente. Só que se tu morrer, varão, quem fica viúva é você, porque ela vai casar de novo. E o novo maridão vai levar ela para jantar e vai pagar com o teu dinheiro, que tu trabalhou tanto para juntar. Viva essa vida com equilíbrio, com equidade, com temor, mas viva a vida. A vida é uma bênção. Sai com esse menino para passear, vai jogar bola com ele no parque. Leva essa menina para ir no shopping, compra um vestido para ela. Vive a vida. Tem gente que não vive. Já dizia, parece que foi dele essa frase, não sei, nunca atestei se é fake news ou se não é. Dalai Lama, dizem que ele falou assim: o que me impressiona nos homens é que eles perdem a saúde para ganhar dinheiro. Depois gastam dinheiro tentando recuperar a saúde que perderam. Passam tanto tempo intensamente preocupados com o amanhã que acabam por não viver nem hoje nem amanhã. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vive a vida. A vida é uma bênção. Abraça esse pai, abraça essa mãe. Você não sabe que dia você vai tê-los pela última vez. Abraça a esposa, senta com ela, conversa, dá atenção. Sai com essa família para passear, faz férias, vai para um shopping, vai para um hotel, vai para Miami, vai para o Brasil, passeia, gasta tempo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde. Vive a vida. Fique de pé se você puder. A vida é uma bênção. Aleluia. A vida é uma bênção. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Eita, glória a Deus. Quem quer ir hoje para o céu agora? Quem quer ir? Eu? Quero não, irmão. Não. A vida é uma bênção. Deus me fez para viver, não foi para morrer.
Eu quero pelo arrebatamento, para morrer não. Me deixa viver 120, 150, 900 anos. Eu quero viver. A vida é uma bênção. A vida, irmão, a morte é uma violência. Eu quero ser arrebatado, morrer, prefiro não. Eu quero viver, porque a vida é uma bênção. Vive a vida com essa família, vive a vida com a igreja, vive a vida com Deus, porque a vida é uma bênção. Aleluia. A vida está passando, irmão, e você não está vivendo, só se preocupado com o amanhã. Vive hoje também. Abraça, beija, ama, se alegra, sorri, passeia, vive a vida. Chora, mandevassuri, candarabandaragai. Vive a vida. É um equívoco. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, a tua palavra foi pregada no altar da tua casa. Temos a garantia, ela não voltará vazia para ti. Antes fará o que apraz ao teu coração e prosperará naquilo para qual foi enviada. Abençoa a nossa vida, nos ensina, como disse Moisés no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Oramos, gratos a Ti em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, pode se assentar.